Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse mês é o mês do aniversariante, né? Aquele que a gente, quando adentra dezembro, a gente já logo pensa, já é Natal, né? Então, esse aniversariante que é nosso mestre e nosso guia, né? Então, a gente tem aqui esse livro, Jesus no Lar. Não por acaso ele é o nome da nossa palestra. Esse livro, Jesus no Lar, para quem não conhece, ele é considerado o primeiro evangelho no lar que foi feito aqui na Terra. Foi quando Jesus se encontrava com seus discípulos e com seus seguidores na casa de Simão Pedro. Então, ele sempre trazia mensagens de amor ao próximo, de perdão, de benevolência. E aí surgiu o Evangelho no Lar, que é aquele que a doutrina, nossa querida doutrina explica, nos ensina, que a gente faz na nossa casa. Como é que faz, Shirley? A gente escolhe um dia da semana, né? Aquele que a gente não tenha tantas tarefas. Desse dia da semana, a gente escolhe um horário. Então, por exemplo, quinta-feira, 7 horas da noite. Posso? Posso. Então, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu tenho esse encontro com Jesus no meu lar. Porque esse momento é o momento em que a boa espiritualidade vá de encontro aos nossos pensamentos, às nossas orações, aos nossos pedidos, aos nossos agradecimentos. Enfim, né? Eles sabem quais são as nossas necessidades. Então, é um compromisso assumido. A gente coloca um copinho de água sobre a mesa. Aqui. A gente coloca um copinho de água sobre a mesa. A gente pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? A gente abre, lê um trechinho, fecha, comenta com quem está junto. Se não tem ninguém, a minha filha está lá no quarto, meu marido está tomando banho, não acredita muito nessas coisas, mas eu estou ali não sozinha, estou ali com meus amigos espirituais. Então faço aquela leiturinha de mais ou menos um parágrafo, fecho, reflito, né? Faço meu Pai Nosso também, esqueci, antes de começar o Evangelho, a leitura, e tomo a minha aguinha, se quiser oferecer para alguém da casa, né? Enfim, porque a aguinha ela se torna fluidificada. Então, esse Evangelho do Lar é um evangelho que a gente costuma indicar para aquelas pessoas que a casa está desarmonizada, sabe? As coisas não acontecem, as pessoas não conseguem se entender, brigam o tempo todo, ninguém pode falar nada, parece uma casa de porco-espinho. Todo mundo se espeta. A gente já sabe que tem a história do porco-espinho que ele não espeta, né? Mas a gente usa esse exemplo. Então é esse momento, meus irmãos, a única coisa que é indicado e que a doutrina ensina é que esse momento ele tem que ser com disciplina. Eu estou dentro do ônibus, não vai dar tempo. A gente precisa se organizar. Chegou visita, não vou fazer evangelho, chegou visita. Convido a visita, se a visita não quiser participar, a visita aguarda um pouquinho, vou fazer o meu evangelho lá dentro do meu quarto, daqui a pouco eu volto para receber. Porque esse é um momento em que a espiritualidade nos visita. E a gente sabe que eles têm muita coisa para fazer, e eles tiram esse tempinho para vir até a nossa casa. Aí eles chegam lá na nossa casa, é como se eles chegassem, uma visita, e não tivesse ninguém em casa. A porta está fechada, né? Então é respeito e é disciplina. Esse parênteses sobre o Evangelho no Lar. Mas aqui no nosso livro, no capítulo 9, Jesus conversando com eles, ele falou do mensageiro do amor. E ele contou uma historinha que eu vou contar para vocês lendo, porque se eu falar, eu vou esquecer de detalhes que fazem toda a diferença. Então eu vou ler para vocês o que foi que Jesus falou naquele momento na casa do Simão.
Falava-se na reunião a respeito da preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Então Jesus disse assim: há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o nosso poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem da vida terrena, tomando forma nos ciclos da carne, e esclarecido obreiro fez-se professor. E sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência. Então, o primeiro enviado que Deus mandou foi um professor. Afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão daquelas pessoas pobres e comuns. Então, ele se afastou do povo. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor, então, compassivo, providenciou uma viagem de um outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, transformou-se em um médico admirado. O novo defensor da providência refugiou-se numa sala de ervas e de beberagens, interessando-se somente pelo contato com enfermos importantes, aqueles que eram abonados, habilitados à concessão de grandes recompensas. Afirmava ele que a plebe era demasiada mesquinha para que ele dedicasse atenção. O Todo-Poderoso e Bondoso determinou, então, a vinda de um outro emissário da ciência, que se converteu num guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com maestria, pôs-se à ilharga dos homens astuciosos e vingativo, ou seja, descambou para o outro lado, né? Afastando-se dos humildes e dos pobres. Afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória daqueles que dominavam através do sangue. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu, então, um outro missionário da ciência, que em breve fez-se um famoso artista da música. Este isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo músicas que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes. E afiançou todo o populacho, não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava que excessivamente a sua música era avançada pelo seu tempo. Foi então que o nosso querido Pai, preocupado com tantas negações, ordenou então a vinda do mensageiro do amor aos homens. Esse outro e último enviado enxergou todos os quadros da terra com uma imensa piedade. Ele compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista. Tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria daquela multidão da época. E decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se num servo diligente a todos. Passou a agir em benefício geral e identificado com o povo a que viera servir, ele sabia desculpar infinitamente, por 1000 vezes, o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, ele buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se numa ação regeneradora. Para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviava, não desejava decepcioná-lo. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações ele foi compelido a orar
e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia, do sarcasmo e da humilhação. Entretanto, ele entendia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor, à medida dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que o criou. Foi assim, meus irmãos, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovada e a luz da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as ao mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa para a doce palavra do Messias, ou seja, Jesus terminou, ficou todo mundo paradinho refletindo. E ante a quietude que se fizera espontânea no ambiente de minutos antes, concluiu ele ainda, Jesus, com expressivo acento de voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançam o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Maravilhoso, né? Eu fiquei imaginando Jesus assim na nossa casa com essas palavras, né? Dessa passagem, a gente faz infinitas palestras, né? A gente fala das pessoas que se auto-vangloriam porque têm um canudo, um diploma, menosprezam as pessoas que não tiveram oportunidade ou no momento não quiseram estudar, né? Ou seja, a gente pode falar do orgulho, a gente pode falar da vaidade, mas a gente pode falar de tantas outras coisas, mas vamos focar nesse Jesus. Nesse Jesus que é o mensageiro do amor. E aí eu convido vocês à seguinte reflexão. Quem somos nós na fila do pão? O que a Sheila quer dizer? Quem somos nós de todo esse povo aqui que ele elegeu? Aquele professor que só sabia da ciência e que achava que dominando as letras as pessoas não tinham como chegar a mim, porque eu não poderia perder meu tempo ensinando? Aquele médico que refugiou-se lá descobrindo as ervas da cura, achando que não poderia dedicar meu tempo à pobreza, às pessoas que não podiam me financiar? Aquele guerreiro que achava que com a sua espada ia resolver tudo e todos, eliminando os que contradissessem as minhas ideias, que não concordavam comigo, onde o sangue predominava e dominava no momento? Ou aquele artista que acha que está a seu tempo, está além, muito mais evoluído do que todos a sua época. O que eu tenho para dizer é que não é muito legal, mas nos encontramos em todos esses. Temos um pouquinho de cada um. Porque nós não conseguimos ainda abdicar dos nossos desejos para servir, para olhar, para ouvir as pessoas que nos cercam. As pessoas, às vezes, à nossa volta estão pedindo socorro e nós não percebemos. Porque nós não temos tempo. Porque nós estamos lá com as nossas ervas. Porque nós estamos lá com as nossas letras. Porque nós estamos com a nossa espada. Nós temos um pouquinho de cada um. Mas nós também temos, nós nascemos com a centelha do último que ele nos enviou. Que não sei se vocês perceberam, mas não tinha nenhuma profissão. Era alguém que veio para ouvir, para perdoar e para amar. Temos Shirley, claro. Somos obra divina, somos filhos de Deus. Deus ia nos criar com todas as imperfeições e nos isentar de todas as virtudes? Não, né? Ele não ia cometer esse erro. Então, nós precisamos cultivar. Essa passagem de Jesus na casa do Simão é para a gente refletir sobre isso.
E quando a gente começa a refletir sobre isso, não é agir de fora para dentro, mas é agir de dentro para fora. É começar a refletir e nos avaliar. Está chegando o fim de ano, a gente está cheio de proposta para 2026. Eu quero emagrecer, eu quero comprar meu carro, eu quero pintar minha casa, eu quero ter. E o que eu quero ser em 2026? Eu tenho uma lista? Será que eu tenho essa lista? Como é que eu vou ser em 2026? Eu quero acordar todos os dias de manhã, agradecer por abrir os olhos. Eu quero me deitar todas as noites, agradecer pelo dia. Eu quero, no momento que eu estiver em silêncio no meu quarto, refletir sobre o que eu fiz de bom. A gente tem essa lista? Quero tirar um dia da semana para visitar aquela tia cansativa que fala o tempo todo, que ninguém aguenta ela. Quero tirar um dia da semana para ir lá visitar uma pessoa que muito me ajudou e que hoje em dia eu não tenho tempo, mas eu penso nela todo dia. É sobre esse ser. É sobre isso que Jesus nos propõe. É sobre isso que Jesus nos ensina. Que nós temos todas essas profissões aqui, né? Mas nós também temos esse servo sem profissão que veio para servir, desculpar infinitamente, 1000 vezes. Conseguimos? Conseguimos. É fácil? Não. É bem difícil. Mas a gente consegue desculpando uma vez. Já demos um passo. Vamos colocar lá na listinha de 2026. Né? Então, aquele servo que era perseguido e mesmo assim ele tinha a bondade de entender as pessoas que não eram a seu favor, não pensavam como ele, não acreditavam nas suas ideologias ou na sua religião ou no seu Deus, porque existiam outras, acreditavam-se em outras coisas, né? Então, esse servo nós temos dentro de nós. Então, quer dizer, Shirley, que nós somos servos? Claro. A gente só precisa se dar conta. A gente só precisa entender o que eu vim fazer nesse plano. E qual é a proposta, onde eu posso atuar. Porque é óbvio que eu não vou resolver tudo. Eu já não estou na minha primeira encarnação. Eu já tenho passado por outras. Mas aquilo que é mais latente, a maior dificuldade que eu tenho, eu conheço. E aí eu não preciso falar para ninguém. Mas eu me conheço. Aí alguns pensam, a minha maior dificuldade é perdoar. Outros pensam, a minha maior dificuldade é segurar a língua. Outros pensam, a minha maior dificuldade é falar sem dar minha opinião sem pedir. Nós sabemos da nossa maior dificuldade. Então, se conseguirmos dar uma acalmada nessa nossa maior dificuldade, quiçá eliminar essa maior dificuldade, nós já estamos dentro desse servo. E Deus e Jesus, eles são tão bons que nós temos essa oportunidade. E eles não nos impõem tempo e data limite. Porque eles perdoam 1000 vezes. E se a gente já conseguir perdoar uma, já está de bom tamanho. Esse servo que ama sem reservas e sem recursos. E aí a gente gosta de falar assim, ó. Ah, não posso, agora eu não posso ajudar, até queria. Mas eu tô com uma dívida no cartão, ou eu tô com, sei lá, tem que comprar alguma coisa. Porque a gente, meus irmãos, a gente resume essa ajuda, essa caridade em material. E nem sempre a caridade é material, porque a caridade ela também é moral. Então, quando a gente deixa de ser professor, médico, guerreiro e artista e passa a ser realmente um servo, a gente dá prioridade a essa caridade moral, a essa caridade
de amor ao próximo, que a gente não precisa pagar, que a gente não precisa fazer pix, e que a gente só precisa o quê? Se disponibilizar. E é aí que pega. A gente não consegue se organizar, a gente se tranca na nossa sala fazendo as nossas músicas, a gente se tranca no nosso laboratório com as nossas ervas, a gente se tranca embebedados nos livros com as nossas letras. Sabe a metáfora que eu estou falando? Estou me fazendo ser entendida? Que Jesus ele falava muito por metáforas, né? A gente se afasta com a nossa espada, porque aquele que não concorda comigo eu já quero isolar, eu já quero cancelar, já dou uma espadada no pescoço, não quero mais saber. Perdoei, mas é ele lá e eu cá. Será que eu perdoei? Quando é que eu sei que eu perdoo? Quando a gente consegue ver a pessoa ou vivenciar a situação sem que sangre, sem que doa. Só lembrando do que aconteceu, mas que daqui para frente a página foi virada. Quando a gente olha, revive tudo o que passou, ouve as palavras que foram ditas e o coração sangra, ainda não consegui perdoar. Então, amar sem reservas é exercitar tudo isso. É ser simplesmente um servo. É deixar de lado toda a nossa profissão. Sermos humildes e simples. Se nós quisermos, a gente encontra sim pessoas para ajudar, trabalhos para fazer, tempo para dedicar, porque somos nós os comandantes da nossa vida. Somos nós o capitão do nosso barco do dia a dia. Se eu quiser parar, eu paro. Se eu quiser de manhã acordar e não sair para trabalhar, eu não vou. Mas eu tenho responsabilidades, eu tenho compromissos, eu tenho contas para pagar, eu tenho bocas para alimentar. Então é com essa mesma seriedade e disciplina que a gente pode aplicar nessa caridade moral, nessa caridade que não requer recursos financeiros. Vou me organizar. Sábado, quando eu sair do serviço, eu vou para casa almoçar e à tarde eu vou fazer tal coisa. Eu vou em tal lugar. Eu vou mandar uma mensagem para alguém. Porque eu não sei vocês, mas eu acordo de manhã e digo, hoje eu tenho que mandar uma mensagem para o fulano. Dá meio-dia, eu digo, meu Deus, não mandei a mensagem para o fulano ainda. Dá 5 horas da tarde, eu não mandei ainda. E eu já peguei o celular na mão infinitas vezes. Porque a gente está nesse automático. A gente está nesse corre. Aí tem gente que diz assim, a gente está, como é que é o termo? Tem um termo que as pessoas usam assim, quando a gente está correndo atrás da máquina. Que máquina? Correndo atrás de quê? Da máquina. Que máquina? A máquina que a gente inventa. Né? As dificuldades que a gente mesmo se atrai. Então é parar, pensar, refletir. Quem somos? Que profissão estamos exercendo? E o que queremos ser adiante? Né? Porque conseguimos, sim, fazer algo para alguém ou por alguém. Esse é o único caminho, meus irmãos. É a ponte que nos leva a esse abraço acolhedor que a gente quer dar com Jesus quando a gente desencarnar. Porque nós estamos com as nossas mochilas cheias de boas ações. E vai vir de encontro da gente alguém para nos ajudar a carregar. Agora, uma mochila que é um fardo, a gente vai ter que carregar sozinho. A gente não vai ter ajuda, porque foi a gente que fez aquele fardo. Eu fiz uma leitura agora para o seu Odir, para o programa de rádio. Eu sabia que eu ia usá-la em algum momento, seu Odir, muito obrigada. Que no final que Jesus dizia que comigo o seu fardo será sempre leve. O seu jugo será leve.
E é sobre isso. Quando ele ia à casa do Simão, levar essas mensagens nesse dia, especificamente ele quis falar isso. A nossa vida, meus irmãos, ela pode ser mais leve. O peso que a gente carrega é a gente que faz. Existe uma coisa chamada resiliência. Sabe aquele limão, fazer do limão uma limonada? Entendeu? Não gastar energia reclamando, se vitimizando. É isso. É arregaçar as mangas, pedir ajuda. Ah, mas eu não gosto de incomodar. Porque você é orgulhoso. Quando você diz que não quer incomodar, é porque você não quer pedir ajuda. Aí você ainda se intitula, eu resolvo meus problemas sozinhos. Mas será que eu consigo? Que eu dou conta? Será que eu não tenho alguém que pode me auxiliar nesse momento? Alguém que possa me ouvir, concordando comigo ou não, mas tirou um tempo para me ouvir, né? A gente conhece a importância das terapias. Há quem diga que terapia é vida, que eu mudei depois das minhas terapias, e isso é uma verdade. Porque essa pessoa ela encontrou alguém para ouvi-la, sem julgamentos, né? Então, é sobre essa troca que Jesus nos ensina. Nós queremos com certeza ser esses mensageiros do amor. E para a gente ser esse mensageiro do amor, a gente não precisa comprar título em lugar nenhum. A gente não precisa fazer curso online. A gente não precisa viajar porque essa faculdade não tem em Biguaçu, só tem lá em Tijucas. Está nas nossas mãos e está nas nossas vivências. É deixar a vida mais leve. Os problemas vão vir, sim, porque nós estamos num planeta de provas. Mas o meu problema não se faz maior do que o seu, porque cada um sabe o tamanho da sua dor. Sem menosprezar. Estás assim, porque tu estás com essa verruga? Eu já tive um furúnculo. Sabe? Sem menosprezar. É ser resiliente. É tornar tudo mais leve. É confiar. Ele está sempre conosco o tempo inteiro. Jesus, me ajuda. Não estou conseguindo. Segura aqui na minha mão que eu não quero afundar. Sabe? E ele nos ajuda, ele coloca alguém no nosso caminho, cai uma informação nas nossas mãos, uma alternativa para resolver aquele problema, sabe? Então, acontece, e não é nada por acaso. Fulana, tu sabia que eu estava precisando de tal remédio, e aí tu veio e me falou de alguém que tomou esse remédio? Onde é que ela comprou? Me diz, por favor. Não são coincidências, não são acasos. São o que acontece na nossa vida, são os sinais que a gente passa despercebido, né? Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem da noite. Que a gente possa levar para os nossos lares Jesus, mas que a gente possa, sobretudo, levar para a nossa essência os ensinamentos dele. Que são simples, que são gratuitos, né? Que a gente só precisa se atentar, né? Como diz no Evangelho, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque nós estamos, meus irmãos, no automático. Nós estamos chipados. Tá todo mundo, a gente passa por as pessoas, a gente não reconhece ou a gente não vê. Nossa, passasse por mim no mercado, nem me visse. Não vi, desculpa, não te vi. Porque nós estamos assim, ó. Tem um filmezinho que a gente passa para criança, que acontece isso numa sociedade. Todo mundo sobe na esteirinha, vai todo mundo para o mesmo lugar, a esteirinha todo mundo para cá, a outra esteirinha todo mundo para lá, porque está todo mundo assim, no automático. Esses somos nós. Vamos olhar ao nosso redor, vamos parar para nos avaliar. Por que estou tão doente? Por que essa dor de cabeça não passa? Por que essa dor do estômago, esse ácido está me corroendo, não posso comer mais nada? Será que é só a medicação que vai me resolver? Então é sobre isso. Essa é a nossa reflexão da noite. Que a gente possa nos conectar com Jesus, parar, pedir ajuda,
e refletir o que eu sou, o que eu estou fazendo, para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Obrigada, queridos irmãos, pela atenção de vocês. E vamos na luta, ninguém larga a mão de ninguém. A casa está aqui para nos acolher. Graças a Deus.